Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe Rodrigues Lima e para mim é uma grande honra receber esse convite para fazer essa formação junto com vocês. Em primeiro lugar, eu queria que vocês não me vissem como uma pessoa superior a vocês, muito pelo contrário. Aqui a gente vai ter uma conversa de igual para igual, porque vocês são profissionais muito experientes, já há muito tempo no mercado. Então a ideia é a gente conversar sobre esse tema tão importante e poder de alguma forma reverberar de maneira positiva na prática diária. Além de psicólogo, eu também me formei como professor de matemática. Atuei, sei o que é o chão de escola, a sala de aula. Também fui diretor durante um tempo de uma pequena escola. Vivi as várias esferas, do que é a educação dos alunos. Então, esse tema do respeito ao próximo, da compaixão, são temas extremamente importantes que vão ressignificar a prática de vocês, mas isso não pode ser uma imposição de mim contra as ideias de vocês. A ideia é a gente levantar alguns tópicos que eu acho fundamentais. Um autor que eu gosto muito de ler, que cunhou muitas ideias dentro da psicologia, é o Bert Hellinger. Ele postulou 3 pilares para o relacionamento humano funcionar de maneira eficiente. O primeiro deles é a lei de equilíbrio entre o dar e receber. Então você repara bem que todo relacionamento ele existe um equilíbrio. As pessoas estão trocando informações, trocando afeto, trocando experiências. Existe aquele que recebe e aquele que doa. Mas em determinado momento, aquele que estava doando começa a receber também. E quem estava doando começa a receber, quem estava recebendo começa a doar. E assim há uma troca, uma dinâmica. Os problemas de relacionamento, na maioria das vezes, começam quando uma das pessoas fica estagnada na sua posição e não aceita essa mudança, essa flexibilidade. Então a gente vê, por exemplo, no caso da sala de aula, os professores são formados, têm o conhecimento e levam para a sala de aula. Mas em determinados momentos, os alunos vão ter grandes sacadas, vão ter intuições, vão contextualizar com a sua vida, aquilo que aprenderam, e vão começar a querer expor as suas opiniões como se fossem professores, professores de sua própria vida, e assim fazer um movimento entre o dar e o receber. Então é interessante a gente notar, quando alguma coisa ruim acontece no relacionamento, será que está havendo esse equilíbrio entre o dar e receber? Será que aquela pessoa que está doando está também dando oportunidade para as pessoas colocarem, manifestarem suas opiniões e também doar seus conhecimentos para os demais? Então veja bem, tudo isso que eu estou falando são dicas que eu acho importante. Eu sei de todas as dificuldades que um professor tem, inclusive a de ser ouvido, que muitas vezes o barulho é tão grande que fica até difícil implementar coisas novas, porque às vezes o próprio público tem uma indisciplina, etc. Eu sei de todas essas adversidades e estou na torcida por vocês. Acredito que essas coisas que eu estou colocando vão contribuir, mas sei da dificuldade da implementação disso. O segundo pilar do Bert Hellinger é a lei do pertencimento. Então veja bem, quando a gente vê uma ninhada de animais, aquela mãe protege aqueles animais, ela cria um sentimento de pertencimento. Como é que isso se manifesta na prática? Quando a gente cria um vínculo com alguém, a gente se torna responsável por aquele processo, E aquele processo leva a nossa assinatura, leva a nossa cara. Então, vocês vão ver muitos alunos de vocês serem influenciados por vocês. Eu tive uma aula maravilhosa com aquele professor ele era muito carismático, ele era muito justo, muito racional. Tudo isso são
impressões que causam nas pessoas, né? Deixam marcas positivas nas pessoas. O terceiro pilar do Bert Hellinger é a hierarquia. Esse pilar, muitas vezes, ele é pouco compreendido, porque a gente entende hierarquia como uma forma de coerção, uma coisa forçada, uma forma de violência imposta, né? E na verdade não é isso. Há uma percepção de que nós estamos numa célula, a sociedade é uma célula, a escola é uma célula e cada um ocupa um lugar dentro dessa célula. Então, quando há uma hierarquia bem definida, a célula começa a funcionar bem, porque cada um tem o seu lugar, não se sente ameaçado nesse lugar. Imagina o meu corpo físico, imagina se o coração começa a bater mais rápido do que o funcionamento dos pulmões ou do estômago, você vai ter uma doença. Então, de maneira análoga, a escola deve ter uma boa consciência da sua hierarquia e saber qual é o seu papel dentro dessa organização. Quando você tem uma dimensão, uma categoria que quer se sobrepor à sua liderança, isso também causa uma série de problemas. Vamos pegar, por exemplo, um time de futebol. O treinador está vendo o jogo ali de fora, ele tem uma noção, uma visão mais ampla de quem está ali no seu cargo, na sua função. Então, se ele estabelece uma tática, uma estratégia de ser mais defensivo, ou o contrário, de ser mais ofensivo no ataque, imagina se um desses jogadores resolve colocar o nome dele na fama e fazer a sua maneira, ele vai entrar em conflito com os demais e vai causar uma enorme bagunça. E o futebol é interessante porque o campo é muito grande, você não consegue jogar futebol sozinho, você só consegue se você jogar em equipe, né? A dimensão do campo é muito grande para uma única pessoa. Então, assim, a gente estabelece o conceito de sinergia, sinergia com S. O que quer dizer a sinergia? Sinergia é quando você tem uma equipe tão bem entrosada que é como se tivesse um indivíduo a mais, um membro a mais nessa equipe. Então, se você tem 11 jogadores, é como se você tivesse 12 ou 13, porque a sintonia entre eles é tão grande que eles funcionam de maneira otimizadas. Então, para chegar a esse nível, é preciso primeiramente ter uma noção clara da hierarquia. E quando eu falo hierarquia, não quer dizer arrogância, prepotência, né? Então, esses pilares fazem com que a relação humana seja ótima e vai levar em situações onde há o respeito, onde há a compaixão. Mas quando não há a falta de respeito, pode avaliar se não faltou algum desses 3 pilares aí nessas situações, tá certo? Então eu gostaria de comparar também algumas das culturas oriental e ocidental para a gente ver, será que sempre foi assim a questão do respeito humano? Como é que pensavam antigamente sobre esse assunto? Você vê que vários partidos políticos, várias ideologias tentaram fazer algo semelhante, afirmar o respeito humano, garantir através de regras, né? E a gente vê que não funcionou muito bem. Por quê? Porque isso daí depende das pessoas, né? Depende de um envolvimento pessoal. Quando você impõe certas regras através de partidos políticos, a coerção, a força policial, é uma coisa que vem de fora para dentro. Então é necessário que haja de dentro para fora e de fora para dentro. Então a gente vê o fracasso do comunismo, do socialismo, que se transformaram em ditaduras, né? O próprio capitalismo também ao extremo leva a situações onde há falta de respeito, de maneira que um partido político, uma ideologia, não são suficientes para garantir o respeito com o próximo. Havia um livro muito antigo, há vários séculos, há mais de 2000 anos atrás, escreveram um livro chamado Yoga Sutra de Patanjali, que era um tratado, né, que fazia referência ali aos povos orientais, né? E ele postulava 2
coisas muito importantes para que haja respeito ao próximo. Ele chamava de Iyama e Ni-Iyama. Traduzindo, quer dizer uma relação como se fosse de mim para comigo mesmo e uma relação respeitosa de mim para com o próximo. Então você vê que já há mais de 2000 anos esse assunto já era tratado dentro da sociedade, inclusive escrito de maneira expressa, né? Então, o que é importante para que haja, então, esse bom relacionamento, esse relacionamento respeitoso de mim para comigo mesmo e de mim para com o próximo, consequentemente? Um dos postulados que colocaram lá foi a questão da não violência. Então, a não violência não é só a não agressão física, né? Isso daí está mais do que óbvio, mas às vezes a agressão com palavras, a agressão subjetiva, né? E também aquela forma que as pessoas usam de rejeitar uma pessoa. Eu trabalhava numa escola uma vez que a diretora chamava as pessoas que gostavam de professor fulano, quem ela não gostava ela não chamava de professor. Então, quando você faz essa exclusão, a exclusão é uma forma de agressão também que causam certas revoltas, né? Muitos desses alunos que invadem escola, que saem atirando, são pessoas que foram rejeitadas quando criança, de alguma forma, não puderam fazer parte, se sentir fazendo parte, né? Então, um outro pilar muito importante é a questão do desprendimento. Quando eu faço uma ação, é importante que essa ação seja despretensiosa. Eu faço porque tem que fazer, é uma coisa necessária. Agora, quando há um envolvimento da vaidade, você faz querendo colocar o seu nome na calçada da fama, você vai ver que lá no final essa ação vai sofrer distorções, ela vai causar mais mal do que bem. E uma outra coisa muito importante é a questão de a pessoa muitas vezes querer fazer parte de certos grupos que não lhe dizem respeito, que não faz parte da sua natureza, né? Então a gente toma, por exemplo, a questão do nazismo. O nazismo abrigou